noite, querida Igreja de Cristo. Estamos aqui para mais um culto de oração nesta quarta-feira. Como é bom cultuar com os irmãos nesse momento, essa oportunidade que o Senhor sempre tem nos concedido. E você que sempre está aqui cultuando conosco através do nosso canal, Deus abençoe a sua vida, o seu lar, toda a sua família. É o momento que nós reservamos para cultuar ao nosso Deus, louvar o seu nome, glorificá-lo. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você também possa estar orando conosco, intercedendo ao nosso Deus, buscando ao Senhor, porque Ele tem feito maravilhas na minha vida, na sua vida, na vida da Igreja Batista de Amizade, na vida de todos aqueles que se disponibilizam e colocam o seu coração diante de Deus para que Ele fale, para que Ele realize a sua vontade em nossas vidas. Queridos, nessa noite eu quero convidar, já neste início de culto, a orarmos ao Senhor, pedindo a Ele que fale conosco, que mostre a sua verdade, a sua vontade para nós, para que possamos de fato estarmos aqui atentos, querendo receber de Deus uma palavra que transforme a nossa vida, que mude as nossas opiniões, as nossas decisões. Nós somos cristãos, servos de Deus, nós vamos estar falando sobre isso, sobre o início da igreja, sobre a igreja hoje, e nós vamos pensar um pouco como, de fato, nós precisamos estar atento ao que Deus tem feito ao decorrer da história, até chegarmos a nós. E Ele quer continuar a história da igreja através da minha vida, através da sua vida, através daqueles que se disponibilizam a trabalhar para o seu reino. Amém? E você hoje é convidado a se tornar um discípulo de Cristo, um cristão, aonde você vai estar obedecendo a palavra do nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, graças te damos, ó Deus, por esta maravilhosa oportunidade nessa noite, nesta quarta-feira, esse dia que o Senhor nos permitiu estarmos aqui reunidos através desse canal, neste momento cultuando ao Senhor, entregando as nossas vidas, entregando a Ti as nossas necessidades e colocando a nossa vida à disposição do Seu reino. Deus, faça de nós discípulos seus, faça de nós servos do Senhor, que leve e que pregue e que anuncie as suas verdades, a tua palavra, como também chegou até nós. Nós agradecemos pela tua palavra, nós agradecemos, ó Deus, por este momento, por esse dia, por tudo que o Senhor tem feito, realizado e há de realizar em nossas vidas, mesmo que nós não sejamos merecedores das suas bênçãos, merecedores do seu amor e muito menos merecedores da tua graça. Ó Pai, fala conosco, mostra-nos a sua verdade, o seu propósito em nossas vidas neste dia e que possamos compreender dia após dia a sua missão, aquilo que o Senhor disponibilizou para cada um de nós, que é pregar as boas novas de salvação, levando a palavra àqueles que ainda não conhecem, e também cultuamos por aquilo que o Senhor realizou e realiza em nossas vidas. Possamos também realizar na vida daquelas pessoas que ainda não te conhecem, pregando, anunciando a tua palavra. Ó Deus, fala conosco, nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa falar ao seu coração através dos louvores, e nós vamos estar agora no nosso primeiro momento de louvor ao Senhor, e logo após nós retornaremos para fazer o nosso momento de intercessão, onde vamos estar orando ao nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor Jesus neste momento. Amém. Vamos estar cantando agora Te Louvarei, perto quero estar junto aos seus pés, que esse possa ser um desejo do nosso coração. Amém? Junto aos seus pés.
Amém. Irmãos, vamos continuar cultuando ao nosso Deus. E neste momento eu quero que você, por gentileza, abra a sua Bíblia, acesse a palavra de Deus neste momento. Nós vamos estar abrindo a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 13 do Evangelho de Mateus, capítulo 16. Você que tem buscado se familiarizar com a palavra de Deus, né? Tem lido, tem sempre estado buscando essa palavra. É muito importante que nós tenhamos intimidade com Deus. E essa intimidade vem através da oração, por isso nós estamos aqui no culto de oração, e também através do conhecimento da palavra de Deus, onde Deus se revela e mostra os seus feitos, os seus atos durante toda a história. E também na história da igreja. A igreja está aqui porque a palavra de Deus vai determinar isso. Amém? Você que já encontrou, você que já acessou, que abriu a sua Bíblia, repetindo o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 13 até o versículo 20. Né? Um texto conhecido pelos irmãos, que é a confissão de Pedro, que vai dizer assim: Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Nem a morte poderá vencê-la. E eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Amém? Que essa palavra possa fazer sentido em nossas vidas hoje. É muito interessante esse diálogo entre Jesus e seus discípulos, porque Jesus já está há um tempo com os apóstolos e agora Jesus quer ver o que eles estão dizendo, o que eles estão compreendendo quem é Cristo. Você pode ver, fazendo uma leitura direta do texto, somente a leitura, sem interpretação, que Jesus faz essa pergunta, eles respondem, uns dizem você é João Batista, é Elias, Jeremias ou algum outro profeta. E Jesus, então Pedro, diferente dos apóstolos, afirma: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, nesse momento, Jesus vai usar uma palavra que até então não estava muito em uso, que é a eclésia. Eclésia não significa igreja, mas significa assembleia. Muitos pensam, né? Eclésia significa igreja. Não, eclésia significa assembleia, reunião. E neste momento vai começar a se usar o termo eclésia representando a igreja como uma assembleia, né? Como uma reunião dos santos. E ali, neste momento, Jesus vai edificar a sua igreja e vai dizer que nada vai poder prevalecer contra ela. E então Jesus faz uma afirmação de que não foi Pedro que está interpretando aquilo simplesmente, puramente, mas é o próprio Deus que está falando
ao coração de Pedro, revelando a Pedro essa verdade e essa compreensão de Jesus como então o enviado de Deus, o prometido, o Messias, que as profecias vão afirmar. Irmãos, hoje nós somos essa igreja que começou lá em Cristo, aonde Cristo determina a Pedro, e ele vai dizer sobre essa pedra é o próprio Cristo, e nesse momento nós vamos ver vários textos dizendo sobre a pedra, que Deus edificou, foi rejeitada por muitos, dita em Isaías, em outros profetas também, e Pedro vai dizer isso em Atos também, que foram rejeitados. Nós fomos edificados sobre Cristo. A igreja ela permanece, não por causa da vida do pastor Juvelino, por causa da vida dos seus obreiros, por causa da vida de alguém. Ela permanece porque Cristo é o cabeça da igreja e Cristo determina o que ela precisa fazer, determina a sua missão. E a nossa missão é compartilhar que Jesus é o Messias, Filho do Deus vivo, que transformou a vida de Pedro, que transformou a vida dos apóstolos, de muitos outros, de muitas pessoas que colocaram o seu coração diante de Deus. E neste momento eu quero que você ore comigo pedindo para que essa verdade faça parte da sua vida, para que você também assuma o seu papel como cristão e membro de uma igreja. Você é membro da Igreja Batista de Amizade, você é membro de uma outra igreja, que você cumpra o seu papel como cristão dentro da sua comunidade, ajudando o seu pastor, ajudando a sua igreja, compartilhando aquilo que a sua igreja decidiu, a missão que a sua igreja assumiu diante do reino de Deus, para que você também faça parte dessa missão no reino de Deus, cumprindo e levando a missão, sendo como Pedro, conduzido pelo Pai, conduzido por Deus, para compreender a essa missão, para compreender quem é Jesus na sua vida e levar esta compreensão às pessoas que não conhecem. Amém? Além dessa oração, para que nós venhamos nos tornar discípulos de Cristo dentro da igreja, no sentido de cumprir a sua missão, para realizar a obra fora da igreja, nós compreendemos, nós aprendemos aqui na igreja o que precisamos fazer e colocamos em prática fora da igreja. Tudo que aprendemos aqui é para que seja colocado em prática fora da igreja. É verdade? Nós oramos para que Deus continue nos guardando nessa pandemia, que não limita o nosso trabalho como igreja quando nós assumimos esse compromisso de sermos discípulos de Jesus, levar a mensagem. A igreja não está fechada, ela está aberta, porque cada um de nós representa e somos a igreja de Cristo. Então você pode levar a palavra, a missão, nós vamos falar isso também no período da mensagem, orando para que Deus guarde a vida de alguns irmãos que infelizmente foram acometidos e foram contaminados com essa doença, como a nossa irmã Maria de Lourdes, a nossa irmã Priscila. Deus possa estar guardando a família dos nossos irmãos, do nosso irmão Isaac, do Miguel, a família do nosso irmão pastor, um grande amigo pastor Eliezer Botelho. Que Deus possa estar abençoando a vida deles, guardando a vida da nossa irmã Maria de Lourdes, guardando a vida da nossa irmã Priscila. E vamos estar orando, irmãos, para que esse momento acabe. Algumas notícias às vezes nos deixam um pouco chateados em relação ao que tem acontecido, como as nossas autoridades têm, como eu posso dizer, tratado esse momento que o país tem vivido, e a nossa oração é para que Deus nos guarde e nos dê a condição de continuarmos fiéis a Ele em todos os momentos. Amém? Vamos estar orando. Amado Deus, querido Pai, graças te damos mais uma vez pela leitura da Tua Palavra, onde nós aprendemos nesse diálogo de Jesus com os apóstolos, que eles precisavam compreender de fato quem era Jesus. Eles já estavam há um tempo caminhando, aprendendo com Cristo. Nós também precisamos fazer isso. Nós precisamos compreender quem é o nosso Mestre, e isso será revelado por Deus ao momento que nós buscamos, ao momento que nós olhamos para Cristo. Deus traz a nós essa clareza da missão de Jesus, dele ser o cabeça da igreja, da importância da reunião da igreja, da assembleia, a importância da igreja no mundo, levando a palavra como Deus, como Jesus falou, que Pedro estava sendo revelado a ele quem era Jesus, e possamos revelar às pessoas quem é Jesus.
Jesus é o Filho do Deus vivo, é o Senhor, é o nosso Deus que cura, que liberta, que muda as vidas, que transforma as vidas como transformou as nossas vidas. Deus, que essa missão jamais venha sair da nossa compreensão, sair do nosso coração e deixarmos de realizar essa missão tão importante na vida da igreja. O Senhor nos chama a multiplicar, o Senhor nos chama a pregar, o Senhor nos chama a anunciar a mensagem de Jesus à vida daqueles que ainda não conhecem. Nos ajuda a compreender mais a sua palavra, Senhor, a vencer esse momento de pandemia que o mundo tem vivido. O Senhor esteja abençoando, Deus, a vida e guardando a vida da nossa irmã Maria de Lourdes. Guarde a sua saúde, aqueles que estão cuidando dela neste momento, que são necessários fazer de fato algum tipo de contato com ela, dando medicação, que o Senhor esteja guardando toda a família da nossa irmã, também esteja guardando a vida da nossa irmã Priscila, a vida do Isaac, a vida do Miguel, que o Senhor esteja guardando esta família, possa estar cuidando desta família, Senhor, que precisa de Ti neste momento, que o Senhor venha fazer o milagre, como sempre tem feito nas famílias da Igreja Batista de Amizade. Abençoe todos os irmãos, todos os membros da nossa igreja, todos os familiares, que o Senhor esteja no controle, ó Deus, das nossas vidas, o controle da Igreja Batista de Amizade, porque o Senhor é o cabeça dessa igreja, e possamos compreender a missão que o Senhor nos determinou, anunciando, pregando, falando e revelando a Cristo às pessoas. Deus, obrigado mais uma vez por essa rica oportunidade de falar, de orar e de buscar a sua face. Nós te pedimos essas bênçãos, juntos te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos estar neste momento passando para mais um momento de louvor e logo após retornaremos para a nossa mensagem de hoje, onde eu creio que Cristo vai falar ao seu coração, aos nossos corações, através da sua palavra. Amém? Vamos louvar ao nosso Senhor Jesus. Graça e paz, amada igreja. O louvor que nós iremos cantar agora se chama Nada Temerei, pois nós não devemos temer a nada, porque nosso Deus é nossa rocha e nossa fortaleza. Agitar e tudo escurecer.
abrir as nossas Bíblias, acessar a Palavra de Deus mais uma vez neste culto, convidando os irmãos, por gentileza, a abrirem a sua Bíblia no livro de Atos. Nós vamos ler o capítulo 11 do livro de Atos, a partir do versículo 19 até o último versículo, o versículo 30. Peço por gentileza que você abra comigo, acesse, para que você acompanhe a leitura e também a mensagem de hoje. Amém? Vamos estar lendo este texto que fala sobre um fato aqui acontecido na história da igreja, que mudou a história do início do cristianismo e que nos ensina muito o papel da igreja no mundo, o que ela fez, o que ela realizou e como ela chegou até nós. Repetindo, livro de Atos, capítulo 11, nós vamos ler os versículos de 19 a 30. Diz assim o texto da palavra de Deus para nós. Os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região da Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, e anunciava a palavra de Deus somente aos judeus. Mas outros que eram de Chipre, da cidade de Cirene, foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles, e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Quando chegou lá, viu como Deus tinha abençoado aquela gente. Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor. Depois Barnabé foi até a cidade de Tarso a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante 1 ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados cristãos. Naquele tempo, alguns profetas foram a Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se pelo poder do Espírito Santo, anunciou: haverá uma grande falta de alimentos no mundo inteiro. Isso aconteceu quando Cláudio era o imperador romano. Então os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia, e cada um deu de acordo com o que tinha. E mandaram o dinheiro por meio de Barnabé e Saulo, para que eles o entregassem aos presbíteros da igreja. Amém? E Deus abençoe a leitura da sua palavra. Irmãos, eu quero convidá-los a deixar e permanecer com a sua Bíblia aberta, ou a forma que você está acessando aí, para que nós pensamos um pouquinho sobre esse início da história da igreja, até chegarmos a este capítulo, o capítulo 11, que nós acabamos de ler. Quando nós olhamos para o livro de Atos, logo no capítulo 1, Lucas escreve o livro dando continuidade à história de Jesus, que ele começou com o seu evangelho. Nós sabemos que o Lucas é o autor de Atos, então ele escreve este livro, e se você for lá agora para Atos capítulo 1, versículo 1, você vai encontrar no primeiro livro que escrevi, contei tudo que Jesus fez e ensinou desde o começo do seu trabalho. Então, um dos objetivos do texto, da escrita do livro de Atos, é dar continuidade ao trabalho que ele começa com o seu evangelho, falando da vida de Jesus. Atos traz informações do início do cristianismo, começando aí no primeiro capítulo da ascensão de Jesus aos céus, provavelmente 33
né, no ano 33 depois de Cristo, e termina com Paulo passando 2 anos como prisioneiro em Roma, mais ou menos aí 61 a 63 depois de Cristo. Esse é o período aí que o Lucas vai abordar no livro de Atos. Podemos ver com clareza a dedicação de um seguidor, ou seja, a dedicação de Lucas ao falar de Jesus, que ele faz um trabalho maravilhoso de investigação e escreveu muito bem. Ele escreve muito bem o livro de Atos e narra em ordem, né, com o objetivo de apresentar a Teófilo, provavelmente uma autoridade importante da época, e todos os leitores, para que eles pudessem conhecer sobre Jesus e sobre o seu Evangelho. Há um objetivo ao escrever este livro. E graças a Deus chegou até nós, porque nós também, como leitores, conhecemos sobre Jesus tanto através do Evangelho de Lucas e com a história da igreja através do livro de Atos. Apesar de receber esse título de Atos dos Apóstolos, que foi dado não ao próprio Lucas, mas foi dado durante os primeiros séculos aí da era cristã, né, do movimento cristão, o conteúdo do livro ele não apresenta detalhes que diz, vamos dizer assim, jus ao título de Atos dos Apóstolos, porque são poucos, na verdade o apóstolo que mais vai aparecer aqui é Pedro, aparece, né, como uma das figuras principais do livro de Atos, como líder, né, em Jerusalém e também em Samaria. Vai estar em Atos capítulo 1, versículo 15, Atos, até o capítulo 8 de Atos, ou seja, de 8 a 15 até 8, 25, vai falar somente ali de Pedro. E também, né, quando ele estava em Lida, Jope e Cesareia, já no capítulo 9 até o capítulo 11. E João aparece com ele já lá no capítulo 3, e do capítulo 3 de 1 até o capítulo 4, versículo 31. Filipe, que também anunciou o Evangelho a um oficial etíope, que está no capítulo 8, né, versículo 26 a 40. E também fala de Tiago, que foi morto por Herodes Agripa, como está no capítulo 2, versículo 2. Então, capítulo 12, versículo 2. Então, podemos perceber que não fala de todos os atos dos apóstolos. Na verdade, ele conta um pouco sobre alguns atos, mas vai falar de Pedro, né, que está com João, e aí também vai falar de Tiago, mas só praticamente aí da sua morte. E depois do capítulo 3, a figura principal vai ser quem? Paulo e suas viagens pelo Império Romano até o final do livro. Então, na verdade, esse Ato dos Apóstolos, né, na verdade, não é um título muito apropriado. Mas aparece também, claro, no decorrer do livro, alguns líderes, alguns personagens, como Estevão, que nós lemos agora também um pouquinho sobre ele no capítulo 11, que vai lá do capítulo 6 até o capítulo 7. Vai falar de Barnabé no capítulo 4, capítulo 11, 13. Vai falar de João Marcos, que é sobrinho de Barnabé. Vai falar de Silas, vai falar de Timóteo, vai falar de Tiago, que era o irmão de Jesus e também o líder da igreja em Jerusalém, está no capítulo 15, capítulo 21. Vai falar de Lídia também do casal que ajudou muito no início a vida de Paulo, que foi o casal Áquila e Priscila, como está no capítulo 18. Se fôssemos dividir assim este livro em assuntos, se fosse dividir o livro de Atos por assuntos, o primeiro seria o começo da igreja, onde ele fala sobre a ascensão de Jesus, a descida do Espírito Santo que Jesus promete, a escolha, né, do substituto de Judas, porque depois vai ser o Matias. Nós poderemos ter aí o avanço e o começo da igreja. Também um fato interessante foi a prisão de Pedro e de João, ali no capítulo 4, versículo 3, né? Então prenderam os dois e puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte. E, na verdade, vai dizer também que eles foram presos novamente, como está no capítulo 5, do versículo de 18 a 21. Então aqui já começa o avanço da igreja e a perseguição da igreja,
diretamente, ao ponto de prenderem Paulo e João, ao ponto de começar uma perseguição mais direta. Se você for para capítulo 5, 18, prenderam os apóstolos e o puseram na cadeia. Mas aquela noite um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia e levou os apóstolos para fora dali. Então você vê que Deus também livra Pedro e João da morte. O próprio anjo do Senhor vai lá e tira eles da prisão, porque o interesse é a morte dos apóstolos para poder abafar então esse desenvolvimento da igreja, do cristianismo. Nós temos no início também, nesse começo da igreja, a prisão de Estevão, a defesa dele e também a sua morte. A prisão dele acontece no capítulo 6, a defesa no capítulo 7 até o 53, e a partir de 53 vai falar então da sua morte. Também nós temos Saulo perseguindo a igreja, né, uma perseguição agora direta do Saulo, que ainda não se torna Paulo, e o plano que Paulo agora quer, ele vai em busca de executar. Qual é o plano de Paulo? Qual é o plano do império? Qual é o plano também dos saduceus, né, dos sacerdotes, que vê esse crescimento aí? É o que? Vai estar no capítulo 8, versículo 3. Saulo se esforçava para acabar com a igreja. E ia de casa em casa, arrastavam homens e mulheres e jogavam na cadeia. Isso é muito interessante, importante perceber que aqui se fundamenta os esforços de Saulo, do império e de todos que estão contra o desenvolvimento e o crescimento da igreja. E agora Paulo, no capítulo 9, nós falamos do capítulo 8, no capítulo 9, ele vai determinar e vai colocar esse plano em prática, que está a partir do capítulo 9, versículo 1 e 3. Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores de Jesus. Ele foi falar com um grande sacerdote, pediu carta de apresentação para a sinagoga da cidade de Damasco. Com esse documento, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, que o povo de Cristo, no início do cristianismo de Atos, era chamado o caminho, né? Que moravam ali, tanto os homens quanto as mulheres, e depois Jesus fala diretamente a ele no caminho de Damasco. Isso nós encontramos no capítulo 9, versículo de 1 a 3. Esse é um ponto aí do tema sobre o início da igreja no livro de Atos. Um outro tema que nós podemos encontrar é o evangelho anunciado em Israel e na Síria, que vai do capítulo 8 até o capítulo 12. Nós vamos falar dessa parte. Aí, nesse ponto desse Samaria, nós vamos ver o evangelho em Samaria, que vai falar também que eles tinham sido espalhados, né, e anunciavam o evangelho por toda a parte, como está no capítulo 8, versículo 4. Nós temos também agora se cumprindo, né, aquilo que Jesus, o próprio Cristo, vai dizer: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês receberão poder e serão muitas minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judéia e Samaria, até nos lugares mais distantes da terra. Então nós temos como terceiro tema também Paulo, apóstolo de Jesus, e Paulo, quarto tema, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. E agora nós vamos falar sobre o tema um plano mal sucedido. Agora nós vamos chegar ao capítulo 11. Qual é esse plano que eles têm? Nós acabamos de falar, acabar com a igreja, ao ponto de se levantarem seguidores, opressores, homens que estão de fato sendo perseguidos pela igreja, pedindo um documento para isso, como Saulo. Mas só que Deus é presente com a igreja dele. Cristo é o cabeça da igreja. E esse plano, ele é mal sucedido, porque nós encontramos alguns fracassos que vão se desenvolver ao decorrer dessa luta de Saulo e também do sacerdote, do Império Romano, de acabar com a igreja. No primeiro fracasso que eu quero apresentar para os irmãos que acontece com esse plano que é mal sucedido, o primeiro fracasso foi o medo. Não foi o medo que se espalhou,
mas foi a esperança. Numa perseguição, quando você é cruel, você já vai gerar um medo. Mas esse medo de perseguição, a prisão de Pedro, a prisão de Pedro e João, não adiantou. Eles continuaram pregando, eles continuaram anunciando, a igreja continuou a se desenvolver e crescer. Não trouxe medo para Tiago, não trouxe medo para Filipe, não trouxe medo para ninguém. Então, eles ficaram pensando, nós precisamos agir de uma forma mais dura, de uma forma mais perversa, para que isso pare. Então eles vão fazer o quê? A perseguição. Olha só o versículo 19 que nós lemos. Os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Então eles foram espalhados. Então eles aplicaram a teoria do medo. Vamos matar Estevão. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus também, um homem influente, um líder. Foi o primeiro mártir do cristianismo, mártir, né? Testemunha, foi a primeira morte do cristianismo neste momento, a morte da primeira testemunha. Estevão foi morto, apedrejado, como está no capítulo 7, versículo 57. Estevão foi levado para ser condenado, foi condenado à sentença de morte, levaram ele para fora da cidade e ali foram o apedrejar. E quando ele está sendo apedrejado, ele olha para o céu se abre e ele vê Jesus assentado do lado de, no trono do lado de Deus. E neste momento, sabe o que Estevão pede? Não é a morte daqueles homens que estão o apedrejando, o matando. Mas ele faz igual Jesus na cruz, quando ele fala, entrega o meu espírito. Estevão também fala isso. E Estevão pede também perdão a Deus em nome daqueles homens que estão o apedrejando. Esse é o Evangelho. O Evangelho que sacrifica. O Evangelho que mostra quanto as vidas são importantes, o quanto o perdão é manifesto na vida de Jesus, na vida de Estevão e de muitos outros. Então a morte de Estevão não espalhou o medo como eles haviam planejado. A entrega de Estevão resultou em quê? Resultou onde eles foram, como dizem, eles foram espalhados. E qual foi o resultado dessa diáspora? Diáspora, é dispersão. Aconteceu várias vezes na história dos judeus, na história de Israel, sempre quando acontecia alguma coisa que eles eram de fato instigados, uma guerra, eles se espalhavam, eles fugiam para não serem mortos. E aqui acontece mais uma vez, mas num contexto diferente. E essa diáspora que acontece, lembrando que o plano deles era fazer o quê? Com que os seguidores de Jesus, como eles são chamados, desistissem. Bom, nós vamos matar este homem que é tão influente, tão importante, mas isso não acontece. Em vez de eles, quando se espalhassem, fugissem de medo, parassem de pregar o Evangelho, não, nós vamos parar. Estevão já morreu, o próximo serei eu. E sabe o que acontece? Então agora acontece esse ponto que eu falei com os irmãos sobre o Evangelho em Samaria. E agora a igreja começa em Antioquia. A igreja estava se desenvolvendo, na verdade, na sua missão em Jerusalém, que era onde a igreja estava. Mas com a diáspora, ou seja, com essa dispersão dos cristãos judeus helenistas, que são os helenistas, são judeus de fala grega, que deixaram Jerusalém por ocasião da morte, dessa perseguição e desse medo, eles se espalham até uma grande metrópole que é Antioquia. Mas como o Evangelho ia sendo espalhado, ou seja, anunciado por onde eles iam, porque até chegar a Antioquia eles percorreram outras cidades, outros lugares, como o próprio texto vai apontar outros lugares que eles estavam, e Antioquia começa um ponto importante, eles vão falar ao Evangelho aos não-judeus, aos gentios. E a igreja agora começou a crescer rapidamente. E é fato, por quê? Porque a cidade de Antioquia era a capital da província romana da Síria.
ela cresceu rapidamente. Ela estava no lugar das 3 cidades mais importantes de Roma, somente atrás de Roma, do Império Romano, somente atrás de Roma, Alexandria. Então agora ela se torna a 3ª cidade mais importante do Império Romano, tendo cerca aí de uma população estimada de 500 mil habitantes. Olha que terreno fértil, irmão. Que terreno maravilhoso para que o Evangelho fosse pregado. 500 mil vidas para serem alcançadas por este Evangelho. Então aquele fracassou esse primeiro plano deles de medo e se espalhou a esperança. A formação dessa igreja nessa cidade foi um evento muito importante para a expansão da igreja e a missão aos gentios, ou seja, a missão aos não-judeus que ainda não estava sendo feito. E neste momento aqui, o objetivo de parar a igreja, espalhou a igreja, e a igreja junto com ela espalhou o Evangelho. E um grupo foi para a Fenícia, né, uma ilha de Chipre, e depois o outro foi para a cidade de Antioquia, como diz assim. Alguns foram até a região da Fenícia, a ilha de Chipre, a cidade de Antioquia, e anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus. Neste momento, eles só falavam aos não-judeus até chegar a Antioquia. E muitos, né, que são de Chipre, Cirene, foram também anunciar Cristo aos não-judeus. Aí um detalhe, para onde ficou o medo deles? Ficou somente como um fracasso desse plano mal sucedido de acabar com a igreja. Quero apontar para os irmãos o segundo fracasso que esse plano vai passar. O segundo fracasso é a mensagem continuou. Olha o que diz e o versículo 20. Mas outros chegaram a Chipre, foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. O versículo 21. E o poder do Senhor estava com eles, e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Primeiro, eles tentaram o medo. Para quê? Para que eles não fizessem isso, continuassem falando, continuassem anunciando, continuassem levando a mensagem. Mas eles estavam sendo conduzidos não pelo medo, mas pela esperança do poder, da ação do Espírito Santo que Jesus havia prometido no capítulo 1 de Atos, versículo 5, que vão descer sobre vocês o Espírito Santo. E o poder do Senhor estava com eles. E o quê? E muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Então esse segundo fracasso foi o quê? A mensagem não parou, não anunciou. E é bom entender que esses judeus exilados, que saíram de Jerusalém por medo, pregavam no seu novo lar, aonde eles chegavam, aonde se tornou o lar deles. Nós podemos ver que nós temos a região da Fenícia, que é a primeira região que eles falam. A Fenícia era o Líbano, onde tinham as principais cidades. Tinham praticamente 4 principais cidades ali. A Ptolemaida, Tiro, Serepta e Sidom. Olha só. Então, eles foram espalhados e eles passaram pregando o Evangelho para todas as cidades. Só na região da Fenícia eles alcançaram em 4 cidades. E fora as outras cidades que tinham. Depois eles foram para Chipre, que é a cidade conhecida como cidade de Barnabé, né? Onde é a cidade que Barnabé teve a sua origem. Capítulo 4, versículo 26. Foi o primeiro lugar a ser evangelizado também por Barnabé. E depois eles foram para Antioquia, aonde eu já destaquei a sua importância. Essa mudança o instigaram ao quê? A pregar as boas novas de Jesus para todos, não só em Jerusalém, não só os judeus, mas todos que eles iam encontrando pelo caminho. E a mensagem prosseguiu. Como Jesus disse, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura.
E esse evangelho chegou até mim e até você. A mensagem não parou. E todos os investimentos que o inimigo tem feito contra a igreja de Cristo até hoje, que ela nunca parou, nunca deixou, não vai parar, porque a mensagem ela vai continuar por todos aqueles que se disponibilizaram, mesmo em meio à perseguição, tendo a esperança do reino de Deus, continuará pregando, continuará anunciando. É isso, quando eu e você deixamos de pregar o evangelho, deixamos de anunciar, o plano do inimigo ele é colocado em prática. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades, contra os potestades, contra os principados, contra o reino deste mundo, que é o diabo, que está sempre lutando contra a igreja. E a igreja não pode ficar de portas fechadas, porque a igreja não é esse templo, a igreja somos nós, somos eu e você. Então não pare de anunciar, leve a palavra, porque esse fracasso foi evidente na vida da igreja naqueles dias, e também poderá e será na vida da igreja, que quando a igreja ela se cala, ela deixa de anunciar as boas novas de Cristo e deixa de trazer novos seguidores que vão se convertendo. Nós somos conduzidos, irmãos, não pelo medo, mas nós somos conduzidos pelo poder do Senhor. O poder do Espírito Santo está comigo, está com você, não importa onde você vá, não importa onde você entrar, o Espírito Santo está com você, então você pode anunciar e pregar a mensagem. Assim fizeram aqueles que foram espalhados por onde eles estavam, por onde eles paravam, por onde eles ficavam. Eles anunciavam o Evangelho através do poder do Espírito Santo. E é isso que nós estamos fazendo nessa noite e vamos continuar fazendo até a vinda de Cristo. O terceiro fracasso que eu encontro nesse plano mal sucedido, que graças a Deus foi mal sucedido, a igreja continua viva. Vamos para o versículo 22. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveram mandar Barnabé para Antioquia. Vamos entender um pouquinho esse ponto aqui, né? Essas notícias que chegaram à igreja de Jerusalém, que então resolve a mandar, essa notícia passa a igreja de Jerusalém a participar ativamente do crescimento. O envio de Barnabé já mostra que a igreja de Jerusalém se preocupa com a igreja que começa em Antioquia e outros também, e agora ele envia o Barnabé, e nós vamos entender por que Barnabé é enviado, existe uma razão, mas sabemos que existia também um intercâmbio entre a cidade de Jerusalém e a cidade de Antioquia, como está no Atos capítulo 8, também no capítulo 9. A igreja de Jerusalém, então, tinha enviado representantes para acompanhar a obra missionária daquela cidade. Isso mostra o quanto a igreja ela precisa participar da obra missionária, porque a igreja ela é viva quando ela está na obra missionária. Como nós passamos sobre o mês de missões, mas a missão continua. Você precisa fazer a missão, você precisa realizar a missão, você precisa também contribuir. Você não precisa do pastor Jovelino, você pode acessar o site da nossa missão, das nossas juntas de missões, tanto nacionais quanto mundiais. Você pode adotar um missionário, uma missionária, você pode fazer a missão no seu convívio social, porque a igreja ela está viva, e a igreja de Jerusalém estava viva, e ela percebeu a sua importância de participar deste crescimento da igreja de Antioquia. E Antioquia vai ser várias vezes, acho que são 6 vezes que aparecem repetidas no texto que nós lemos 19 a 20, por causa da importância dessa cidade e como o evangelho cresce ao ponto de expandir para outros lugares. A igreja permanece viva. E sabe por que ela envia Barnabé? Porque olha o que diz o versículo 23. Quando chegou lá, viu como Deus tinha abençoado aquela gente. Barnabé tinha uma visão. Barnabé percebeu o que Deus estava fazendo, o que Deus estava realizando. E ele ficou muito feliz, ele ficou alegre com o crescimento da igreja. Não importa quem era o líder, não importa qual as pessoas que estavam trabalhando, o importante é que o coração de Barnabé ficou jubiloso, alegre por ver a igreja se desenvolvendo e crescendo. E olha o que ele faz.
e animou. Olha só o motivo e a razão por que Barnabé é escolhido. Sabe por causa de quê? Que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. No versículo 24, leia aí, ó, que diz, ó, Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muitos se converteram ao Senhor, como diz o texto ali. E muitos se converteram ao Senhor. O único que Lucas vai descrever como bom é Barnabé. Por quê? Como diz o versículo 23, ele ficou alegre. Não somente ele ficou alegre, como ele animou aqueles fiéis que estavam lá, fiéis ao Senhor de todo o coração. Aquela alegria, ele contagiou os que estavam ali. E Barnabé também tinha um coração muito bom. Se você voltar agora para o capítulo 4 do livro de Atos, versículo 36, 17, diz assim, 36 e 37. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo, encorajador. Em alguns textos, filho da exortação. Olha só que lindo. O nome de Barnabé é José, mas ele era chamado de Barnabé porque ele era aquele que dá ânimo. Então, quando olhar para José, esse homem, anima as pessoas, mas anima sobre o Evangelho. Nós temos que ser cristãos como Barnabé, que anima as pessoas. Olha, a igreja vai vencer, a igreja vai crescer, a mensagem de hoje será a bênção, o culto de hoje será a bênção. Nós temos que animar as pessoas a virem a Jesus. Você precisa ser um crente Barnabé, você precisa ser um crente animador. Que anima, não fazendo propaganda, né? Que às vezes a gente entende isso, não, mas animar as pessoas com bom ânimo do Evangelho, das boas notícias da salvação de Cristo. A igreja permanece viva porque ela tem pessoas como José, que passou a ser chamado Barnabé. Você quer se tornar um Barnabé? Se torne um Barnabé para que a igreja se permaneça viva, para que a igreja batista de amizade permaneça viva, para que você dê ânimo ao seu vizinho, ao seu amigo, ao seu familiar, às pessoas que estão com você. Você que é de outra igreja, ajude seu pastor, seja aquele que vai animar a igreja, porque às vezes seu pastor está precisando, vá lá, o anime o corpo diaconal, anime o ministério de louvor, anime as pessoas a fazerem, a continuarem, porque a igreja está viva, ela não morreu. E ela continua viva até nós. Quarto fracasso que eu encontro nesse plano mal sucedido: o perseguidor se tornou seguidor. Olha o que diz o versículo 25. Depois Barnabé foi até a cidade de Tarso a fim de buscar Saulo. Peraí, pastor. Tem alguma coisa estranha aí, não tem? O Saulo não é o perseguidor? Como assim Barnabé vai até a cidade de Tarso buscar esse homem que persegue a igreja? Barnabé foi buscar o seu amigo, que trabalhava, agora em Tarso, e o convenceu, ele ainda convenceu Paulo a participar da obra em Antioquia. E vai dizer no versículo 26, olha o que eles fizeram. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia, o animou a ir para lá. Ele se reuniu durante 1 ano com a gente daquela igreja e ensinavam muitas pessoas. Eles ensinavam muitas pessoas. Ou seja, ele edificava aquelas pessoas, ele evangelizava aquelas pessoas. O resultado de trabalho de Barnabé e Paulo em Antioquia foi, olha o resultado do trabalho desses homens, que está no versículo 26, parte B. Foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados cristãos. Olha o resultado do trabalho desses homens de Barnabé e de Paulo. Esses homens que se converteram, que conheceram, que aprenderam de Paulo, se tornaram cristãos, que no início do cristianismo era um pequeno Cristo, pessoas igual ao Senhor Jesus.
Olha o que Paulo fez na vida desses homens. Porque esse terceiro fracasso, quando nós olhamos lá, se você pegar e folhear sua Bíblia agora, para o Atos, no capítulo 9, versículo de 3 a 9, diz assim: mas na estrada para Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que veio do céu brilhou em volta dele e caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? 5. Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas se levante, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Aquele perseguidor, aquele que foi lá e pediu a carta no início do capítulo 9 para o sacerdote para poder ir nas casas, poder prender as pessoas, teve um encontro com Jesus e Jesus fez dele de perseguidor a seguidor de Jesus. E aqui, esse quarto fracasso desse plano mal sucedido acontece. Aquele que era perseguidor, aquele que matava, aquele que também foi responsável pela morte de Estevão, aquele que era cruel, se tornou o seguidor de Jesus. E o livro de Atos, a partir do capítulo 13, ou praticamente mais da metade do livro, vai falar do seu trabalho missionário, das suas viagens missionárias, de quantas vidas, como ele impactou as vidas de Antioquia, onde eles passaram a ser cristãos, porque aprenderam de fato com Paulo e Barnabé a serem homens segundo Jesus, segundo o seu mestre. E agora nós somos chamados de cristãos pelo trabalho da vida de Paulo e de Barnabé, e você também pode fazer esse trabalho. E o último, e aqui para concluir, o último fracasso desse plano mal sucedido, e eu acho que o maior fracasso de todos, foi que não conseguiram empreender o amor cristão. O amor cristão está baseado na pessoa de Cristo, que conduziu essa igreja, que conduziu os primeiros cristãos no início da igreja até chegar até nós. Movidos por amor de Cristo, olha o que diz o versículo 29 e 30, para encerrarmos os dois últimos versículos que nós leremos hoje. Novamente, já lemos, vamos ler novamente. Naquele tempo, alguns profetas foram a Jerusalém, até Jerusalém, vamos ver de 28 em diante, até Antioquia. Um deles chamado Ágapo levantou-se pelo poder do Espírito Santo e anunciou: haverá uma grande falta de alimentos no mundo inteiro. Isso aconteceu quando Cláudio era o imperador de Roma. Agora o versículo 29. Então os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia. E cada um deu de acordo com o que tinha. E mandaram dinheiro por meio de Barnabé e Saulo, para que eles o entregassem aos presbíteros da igreja. Houve uma fome naquele lugar. Havia aqui uma importância, desse movimento, do final do movimento, vamos dizer assim, das profecias. Agora há um alerta de que pode haver uma fome ali por Ágapo. Esse acontecimento provavelmente aconteceu no período como ele fala, no período de Cláudio, do imperador, que foi imperador do 41 depois de Cristo a 46, e ela aconteceu, segundo alguns historiadores, aconteceu no ano 46. E esse amor, que é o que conduz a igreja de Cristo, fizeram que os cristãos daquela igreja fizessem o que resolveram mandar ajuda aos irmãos que estão em outro lugar precisando. Mandaram dinheiro através de Barnabé e Saulo, que foi entregue aos presbíteros, aos líderes da igreja, para ajudar o povo. Esse amor que conduziu a igreja também no seu início, como está em Atos capítulo 2, versículo 42,
A47, se você quiser desfolar, diz assim: todos continuarão firmes segundo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos, fazendo orações. Esse foi o maior fracasso que esse plano nunca vai poder destruir, que é o amor de Cristo, que vai passando de coração a coração até chegar a mim e a você, que conduziu o coração dos novos cristãos no início da igreja. E aí continuam, os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas que estavam cheias de temor, todos que criam juntos, unidos, repartiam um com os outros o que tinham. Esse amor que mostrou que devemos repartir, que devemos ajudar. Vendiam suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Amém? É esse amor que deve conduzir a igreja de hoje até a vinda de Jesus. Amém? É por isso que todo o plano contra a igreja vai fracassar. Será mal sucedido. Porque nós não somos conduzidos por religião. Nós não somos conduzidos por partidos políticos. Nós não somos conduzidos pelo poder público. Nós não somos conduzidos por ninguém. Nós somos conduzidos pelo amor que há em Cristo Jesus. E que hoje você seja conduzido por este amor. Você seja conduzido pelo amor cristão, que é baseado na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, todos os planos contra a igreja, contra você que defende a igreja, que ama a igreja, vai fracassar. Você será perseguido, mas até se houver a sua morte, como houve a morte de Estevão, haverá o crescimento da igreja. E por isso que o pastor Jovelino está aqui nesta manhã, nesta noite, neste dia, pregando a palavra para você, anunciando o Evangelho de Cristo. Porque eu creio que conduz a minha vida, a sua vida, a nossa vida, a vida da Igreja Batista de Amizade de todas as outras igrejas, é o amor de Cristo. Amém? Todo plano contra a igreja será mal sucedido. Vamos orar neste momento. Amado Deus, querido Pai, obrigado por esta rica oportunidade de cultuar ao Senhor, de louvar o Teu nome, de aprender a Tua palavra, Senhor. Nenhum plano vai prevalecer contra a igreja de Cristo, porque ela é conduzida pelo Seu amor. Ela é conduzida, ó Deus, por este amor que muda as vidas, que impacta as pessoas, que leva a gente a ajudar o próximo, a amar até os nossos inimigos. Ó Deus, que esse amor possa produzir em nós este ânimo que havia na vida de Barnabé, na vida de Saulo e desses cristãos no início da igreja. Mova, Senhor Jesus, através do poder do Teu Espírito Santo, o nosso coração para cumprir e fazer a Sua vontade nesta terra. Levar a mensagem, levar o Teu amor, levar a Tua palavra, porque todos os planos vão fracassar. Até aqueles que se levantam contra a igreja vão ter um encontro com o Senhor e vão se converter, como aconteceu na vida de Saulo. E nós oramos, ó Deus, por todos aqueles que perseguem, por todos aqueles que se levantam contra a igreja, até os que estão dentro da igreja, para que o Senhor mude o coração deles, para que eles sejam transformados pela Tua palavra, para que eles tenham um encontro verdadeiro com Jesus, como Paulo também teve ao caminho de Damasco, para que eles se coloquem de pé diante do Senhor e se manifeste nele a obra salvadora do Senhor Jesus. Deus, nós pedimos essas bênçãos, nós já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a cada irmão e irmã que esteve conosco nesse culto de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família. Continue orando, continue buscando. Nenhum mal prevalecerá contra a igreja de Cristo, como Jesus determinou, nós também determinamos. Amém? Estaremos encerrando o culto dessa noite. Tenha uma semana de paz. Já convido você para estar conosco no culto
de domingo às 9h30 da manhã e também às 19 horas, cultuando conosco através do nosso canal. Em breve daremos notícias sobre o nosso retorno. Deus abençoe a sua vida. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces consolações e comunhão com o Espírito Santo estejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Que toda a igreja possa ter triunfantemente. Amém. Deus te abençoe e tenha uma noite abençoada por Cristo. Fiquem